a operação da Polícia Civil investiga suspeitas aí de fraudes em exames para emissão de carteira de motorista no Detran. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira. O cara é servidor, é? E tava fazendo coisa errada. Vou fazer o seguinte. Larissa, conta você essa história pra mim, minha querida. Mais uma vez, muito boa tarde pra você. Oi, Fred. Boa tarde novamente para você, para quem está aqui com a gente no Balanço Geral. Uma investigação que já dura pelo menos 3 meses. Essa fraude, inclusive, foi identificada pelo Detran. A forma como eles agiam chamou bastante atenção e também o valor que eles cobravam, então, desses alunos, né, desses futuros motoristas. Algumas pessoas pagaram ali cerca de R$9 mil para conseguirem fazer essa prova teórica, esse processo, para tirarem a CNH de forma mais facilitada. Na verdade, burlada mesmo, né? Fraudada. Eles faziam, então, essas provas ali com esse auxílio. Muitos reprovavam, a maioria reprovava e esse resultado era alterado no final. Isso chamou a atenção, a forma como tudo acontecia, mas a gente veio até a 5ª Delegacia de Polícia, que é responsável por investigar esse caso. Eu estou aqui ao lado do delegado Gleison, que é responsável, então, por essas investigações. Boa tarde, delegado. Eu queria que a gente falasse como essa investigação chegou até vocês, né? O esquema que foi realmente investigado, identificado aqui pela 5ª DP. Boa tarde. Boa tarde. A gente tomou conhecimento do esquema através do próprio Detran. A direção do Detran, após uma investigação preliminar, entrou em contato com a gente, informando sobre a suspeita de que um servidor estava fraudando bancas de obtenção de CNH. Com essa informação, nós iniciamos uma investigação que culminou ontem numa operação que acabou na prisão de 12 pessoas. Foram identificadas várias autoescolas que realizavam esse tipo de fraude ou não, delegado? Sim. Inicialmente, nós trabalhamos em cima de uma autoescola devido ao número de pessoas dessa autoescola que fazia prova com esse servidor. Com a prisão das pessoas ontem, foram efetuadas, acabando descobrindo outras autoescolas envolvidas. Eles agiam sozinhos dentro dessa sala? Como que era essa aplicação falsa? É o que acontece, a aplicação da prova tem todo um protocolo pelo Detran. A prova tem que ser aplicada por 3 examinadores, num horário determinado, é um horário previsto e tudo. O que esse examinador fazia? Ele aplicava a prova sozinho, usando senhas de outros servidores que nós vamos ainda chamar para saber como que eles conseguiram essas senhas. Adiantava esse horário, o pessoal que participava do esquema fazia a prova fora do horário para que os outros candidatos não desconfiassem e outros servidores também do Detran não desconfiassem. E durante a prova ele auxiliava nas respostas lá. Eles buscavam pessoas, né, futuros alunos ali de outros estados também, delegado? Sim, o funcionário que foi preso ontem de uma autoescola, ele estava cooptando candidatos de outros estados. A maioria dos candidatos ontem, por exemplo, era do estado de Minas Gerais. Há uma suspeita, né, de que seja uma fraude em todo o processo para retirada, para emissão, na verdade, de CNH, né, delegado? Não é só essa parte teórica. A gente vinha conversando até que muitos nem chegavam a ir fazer essa prova, né? Iam, na verdade, não chegavam a estudar. Todo aquele processo que a gente segue para estudar, fazer a prova, eles só iam realmente para fazer essa prova falsa ali teórica, né? É o que nós constatamos, que durante a execução da prova, que é uma prova que dura 1 hora, mas os candidatos em média terminam em 40 minutos, esses candidatos terminavam a prova às vezes até em menos de 1 minuto, que é humanamente impossível. Com isso, o servidor do Detran, ele corrigia essas provas, ou seja, essas pessoas elas não iam preparadas para fazer a prova, elas simplesmente respondiam de qualquer forma. Fred, se ele tiver, claro, uma pergunta aí do estúdio, passa aqui para o delegado, a gente vai fazendo essa conversa. Pois é, Larissa, eu confesso que eu não sabia que essas provas podiam ser dadas em autoescolas. Na minha época era só dentro do Detran que fazia essas provas e agora eu tô vendo que são em autoescolas. Eu quero saber se ainda tem mais autoescolas para serem investigadas aí ou já fechou o cerco? Delegado, uma pergunta do Fred é com relação à participação de outras pessoas, de outras autoescolas aqui do DF. Elas podem estar participando? As investigações ainda continuam? Sim, as investigações apenas iniciaram ainda. O que acontece? Ontem mesmo nós já constatamos a presença, a participação de outros servidores de outras autoescolas com as prisões que nós efetuamos. Há também suspeitas, fortes indícios de participação de outros servidores do Detran. O que acontece agora com essas pessoas? A gente teve 10 alunos, né, que estavam ali participando dessa prova que foram presos, um servidor do Detran e também um dono de autoescola, uma pessoa ali representante de autoescola. O que aconteceu com essas pessoas?
Os alunos, os candidatos, eles foram autuados, né, indiciados pelos crimes de fraude a certame público. O servidor por crime de corrupção passiva, associação criminosa e fraude a certame público. O funcionário da autoescola por crime de corrupção ativa, associação criminosa e fraude a certame público. Maravilha. Fred, mais alguma pergunta? Sim, doutor, tô vendo ali que tem uma autoescola agora, tem uma imagem aqui, cara, bem grande a autoescola. Essas autoescolas que estavam aí com esses servidores, tanto do Detran quanto os funcionários da autoescola, elas podem ser descredenciadas ou elas não estão envolvidas nesse esquema? Doutor, o Fred pergunta com relação a essas pessoas que estavam ali nessa autoescola fazendo, né, participando de todo esse esquema. Elas podem ser descredenciadas, perderem todo esse processo? Como que fica essa questão? Sim, pela normatização, caso comprove que participar da fraude à autoescola, ela vai ser descredenciada. Ela vai responder um processo administrativo e provavelmente ser descredenciada. O mesmo deve acontecer, inclusive, Fred, com esse servidor do Detran. É aberto, então, uma investigação administrativa. Ele deve, inclusive, perder o cargo, perde também os acessos às senhas, né, a todos esses documentos que são feitos, são utilizados pelo Detran. Então, além, né, dessa prisão que foi realizada em flagrante, essa punição administrativa também em relação ao Detran. Pronto, tá aí então. Larissa, muito obrigado. E vambora, que eu tenho certeza que já aparecem mais servidores aí, tanto do Detran, de autoescola. Tá só começando aí. Parabéns ao trabalho da polícia.